Graças a Deus que é assim que faz, irmão. É assim que faz igreja. Não tem jeito fácil. Não tem como mudar com sacrifício, com dedicação. Momentos assim, a gente precisa entender, reconhecer um trabalho do outro, a dedicação do outro, sabendo que Deus é quem opera tudo em todos. Em nome de Jesus. Amém? Então pega a tua Bíblia aí, vamos para frente. Vamos continuar, porque não dá tempo de a gente ficar parado. Abre já no livro de Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo número 5, versículo 1 e 2. Ó, você que fez, sente no teu coração, se é músico, ou gostaria de ser e canta, gostaria de cantar, eu procuro o Alessandro. Não se impressione tanto de gente que em cima não, que precisa de mais ainda, né, Fernando? Estamos faltando. Então, deixa Deus te usar. Só que se prepare. Que não é brincadeira, não. Que o povo a gente leva a sério. O ministério de louvor é levado a sério. Por isso que Deus está abençoando. Por isso que está dando certo, está crescendo. Cresce. Né? Aliás, aqui na igreja, graças a Deus, você tem derramado uma unção de crescimento para a gente aqui. O ministério de louvor está crescendo. O comunicação, falando com a Luana ali, já tem 12 integrantes, né, Luana? 12 já, ó. Glória a Deus, tinha uma época que era a Luana e a Luana. Né, Luana? Foi difícil, mas já temos 12 e tem espaço para mais. Se você quer participar, trabalhar, pode tirar foto, fazer vídeo, venha participar, para Jesus. O pessoal da dança lá também, já tem uma mulherada que, Senhor amar, gente. Mas tem espaço também, precisa de mais. Se você tem desejo no teu coração, só se prepare, tá? Ah, o diaconato, você tem lugar para servir, tem. Só, mas se prepare. Se prepare porque é compromisso, né, Cris? Não é só vir chacoalhar um paninho, né, Cris? É compromisso, é buscar de Deus, unção, se preparar, tem um custo. O culto, para quem trabalha para Jesus, ele começa bem antes. Mas, às vezes, quando termina um, já estamos começando o outro, já estamos preparando o outro. Mas se você tem vontade, tem desejo, bota sangue nos olhos e vem. E vamos trabalhar para Jesus. Tá bom? Tem muito a ver com a mensagem de hoje um pouquinho, quer ver? Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Diz assim, ó. Sede, pois, imitadores de Deus. Imitadores de Deus. Como filhos amados. E o versículo 2. E andai em amor. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Em oferta e sacrifício a Deus. Em cheiro suave. Amém? Primeira frase, destaque da nossa mensagem: sede, pois, imitadores de Deus. Amém? Feche teus olhos, Pai, fala conosco mais uma vez, a tua palavra, como já nesta manhã o Senhor falou no nosso coração. Fala também conosco agora, meu Pai. Em nome de Jesus, comece, Deus, a fluir em nós, a tua vontade. Aquilo que ouviremos hoje, seja trabalhado no nosso coração ainda amanhã e durante a semana e lá na célula, acrescenta um pouco mais. Que nós possamos continuar, Deus, a crescer em graça, conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, é que nós oramos a Ti. Amém? Amém? Pode se assentar. De manhã eu não fiz assim, mas hoje eu quero fazer. Alguém aqui sabe imitar algum passarinho? Quem sabe imitar passarinho? Imita aí, quero ver. Quero ver. Que passarinho que é? Ó. Quem reconheceu o passarinho, fala aí qual passarinho que saiu já. Qual que saiu aí? Quem que imitou bem te vi? Quem? Faz de novo, quero ver. Vem cá, vem aqui na frente. Não, mano, pelo amor de Deus. Só aqui na frente. O pessoal ver aqui, ó. Peraí, fica aqui.
E aí? Imitou o bem-te-vi ou não imitou? Hã? Quem diz que tá bom, faz assim. Quer ver? Quem? É igualzinho bem-te-vi? É? Igual? Então voa, bem-te-vi. Ué? Mas tá imitando o bem-te-vi? Bem-te-vi voa? Voa. Não voa. Brincadeira, obrigado. Irmão, olha aqui. Quis agora fazer uma brincadeira, mas é bom que grava. Grava na nossa memória. Quando Paulo ele escreve aos Efésios, eu quero que ser bem preciso, ele fala sobre sermos imitadores de Deus. Porque imitador é isso aqui que a gente viu. O imitador é alguém que busca conhecer o que o outro faz, ou ele busca parecer-se com aquilo que ele quer imitar, com um alvo ao que ele quer parecer. Eu tenho certeza que o nosso amigo ali, o Marcelo, né? Marcelo, quanto tempo você levou para ficar bom, não? Quantas vezes, desde criança, na primeira vez já saiu, não? Veio aprimorando com o tempo, por isso que tá bom desse jeito aí. É? Da comunicação, veio aprimorando com o tempo. Mas como que ele sabe imitar o bem-te-vi? Ele conhece o bem-te-vi, já ouviu. Já ouviu, então ele tem uma identificação daquilo ao qual ele quer ser parecido, daquilo que ele quer fazer parecido, daquilo que ele está imitando. Eu quero que você olhe aqui e preste bem atenção naquilo que Deus tem para a gente hoje. Porque quando Paulo fala sobre ser imitador de Deus, talvez aqui de uma forma bem precisa, e olhe e preste atenção, bem precisa. Existe uma preocupação, eu acredito, de Paulo, inclusive de tirar do nosso coração, de tirar de nossos ombros um peso indevido daquele que tenta, mas não consegue. Ele fala sobre ser apenas imitador de Deus e não ser exatamente como Deus é, porque quem pode ser como Deus? Quem pode ser de fato como Jesus era? E sabendo e ciente da dificuldade e da imperícia que nós temos, Paulo ele nos dá uma sugestão quase que um mandamento, mas sugestionando. Ele disse: seja um imitador. É claro que ninguém vai ser como Jesus, e isso não dói. Olha que não deve servir para nós como uma desculpa para leniência. Não deve servir como uma desculpa para relaxar, fazer o quê? A gente não pode ser como Jesus mesmo. Não é uma desculpa como a gente usa, né? A própria Bíblia. Mas a Bíblia diz que a carne é fraca. Só que o mesmo texto diz que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então a carne fraca não é uma desculpa, é apenas um reconhecimento. A carne é fraca, mas pelo espírito nós estamos preparados. Pelo espírito estou pronto. Então não é uma desculpa para não se esforçar, não é uma desculpa para não buscar, não é uma desculpa para não tentar. Paulo está, na verdade, nos ensinando, incitando a começar, talvez, ou a permanecer em um caminho. Imitadores de Deus. Seja um imitador de Deus, porque imitar não é ser idêntico. Pode parecer-se muito, mas não será integralmente igual. Parece muito bem-te-vi. Quando ele assobiou ali, muita gente, olha, eu bem-te-vi. Mas quando vai ver o bem-te-vi, eu já vi que não vi. Não vi o bem-te-vi. Porque não é idêntico. Não tem nem as peninhas. Não tem biquinho. Não pode voar. Mas ele consegue, de uma maneira, trazer à memória, lembrar facilidade com a imitação de um bem-te-vi. Não um bem-te-vi, mas uma ação dele traz o bem-te-vi à memória. Uma ação dele faz com que ele seja, de fato, aqui um imitador de bem-te-vi, mas não é um bem-te-vi, mas é um imitador. Então, imitar não é ser idêntico, porque ninguém pode parecer. Quem é, a Bíblia diz, quem há, onde há alguém igual a Deus? E talvez, às vezes, nós pensamos o nosso coração, porque queremos e buscamos com sinceridade
Buscamos com transparência e com vontade ser igual a Deus, fazer as coisas que Jesus fez. Mas por vezes falhamos porque não estamos prontos, não estamos preparados, não fomos treinados, não buscamos isso. E então falhamos, e quando falhamos na primeira vez a gente já desiste. Ah, porque eu não consigo. Porque eu não sei. Porque não está igual, eu não estou parecido. Mas Paulo nos diz para sermos apenas imitadores. O imitador é aquele que busca ser igual. O imitador é aquele que está tentando fazer igual. O imitador não é aquele que é idêntico, não, mas ele está tentando ser. Ele está buscando ser, ele está em um caminho de aprimoramento. Imitar não é assumir o lugar do outro. O imitador não assume o papel do imitado. Ele não pode substituí-lo. A gente vê muito aí na internet, né, os imitadores. Principalmente dos presidentes, né? Sempre tem alguém que imita. Lá atrás imitava a Dilma, aliás, tem um cara, era um homem. Rapaz, ele era a melhor Dilma que tinha, era ele. Depois da Dilma, né, mesmo, era ele. Usava o cabelo, o jeito de falar, a postura, até o jeito de virar a cabeça, assim, que ele fazia, olhava, assim. O cara era o melhor. Depois veio o Bolsonaro, aí os caras começaram a imitar o Bolsonaro. Todo mundo imitava o Bolsonaro. Não, o Temer, né? Todo mundo imitava o Temer. Depois imitava o Bolsonaro. Depois, agora veio do Lula, o presidente é o Lula. Todo mundo imitando o Lula. E você percebe uma coisa, que o imitador ele se esforça muito para ser o mais parecido possível. Eles usam a mesma roupa, a mesma barba, o mesmo cabelo, às vezes uma maquiagem para mudar alguma coisa, o tom da voz, o gesto da mão. O imitador ele busca se parecer o máximo possível daquele que ele imita, e alguns ficam muito, mas muito parecidos mesmo. Mas por mais parecido que o imitador seja, ele não pode substituir o imitado. Por mais que eu possa parecer alguém, por mais que alguém possa se parecer com o presidente da República, ele não pode assumir o lugar do presidente da República. Porque o presidente da República é insubstituível, só tem ele. Ele é o presidente. Por mais que alguém possa imitar outro, ele não pode substituir. Por mais que eu possa imitar a Deus, é importante a gente saber disso, eu não posso assumir o lugar de Deus. Não dá para assumir o lugar de Deus na minha vida. Não dá para assumir o lugar de Deus na minha casa. Não dá para assumir o lugar de Deus lá na minha célula. Não dá para assumir o lugar aqui na igreja. Eu posso ser um imitador, mas não posso substituir. Imitar não é substituir, não é assumir o lugar. Imitar a Deus, ou ter Deus, ou parecer-se com Deus, não significa que eu devo tomar as rédeas agora, porque agora eu sou mais parecido. Imitar exige esforço e treinamento. Quanto mais treina, mais aperfeiçoa-se em imitar. Olha aqui. Precisa. Esforço e treinamento. Uma vez eu vi um rapaz que ele imitava muitos cantores sertanejos. Dos mais antigos até os mais novos. Os antigos até alguns eu conheço. Sei quem é. Consegui identificar o que ele imitava, porque era idêntico. Mas os mais variados timbres de voz. Os mais variados tipos. Ele conseguia colocar a voz que era inconfundível. E ele fazia a imitação, e daí o rapaz perguntava para ele, como que você faz? Ele disse, aí eu começo a treinar, eu treino em casa, às vezes treino no espelho, para descobrir o timbre, para descobrir aonde, ele explicou lá como é que ele faz, não me lembro mais. Mas havia um processo de treinamento. Havia uma busca, um processo, um esforço. Ele tinha que treinar para aperfeiçoar, e lembro que ele imitou um outro lá que eu não conheço, e o cara dele no final ele disse, esse aqui ainda não está pronto. Esse aqui ainda eu estou aperfeiçoando, ainda estou melhorando, vai ficar bom, ele disse. Porque ele queria imitar o mais próximo possível. Então ele se esforçava, ele treinava para ser igual. Ele aplicava-se, ele era aplicado em imitar. Aplicado em aprender como é que o outro funcionava. Porque imitar exige estudo. Conhecer e entender o comportamento. Exige estudo. O imitador, ele ele estuda a pessoa que ele quer imitar, os gestos. Ele treina os gestos, de forma que
como faz com a mão, se tem algum jeito de agir, uma maneira de falar. Ele vai usar aquele jeito de falar, o tom da voz, maneira de olhar, como olha. Eu lembro que um que imitava o Jô Soares, ele virava o olho assim, diz que o Jô Soares virava o olho. Ele consegue aprender os trejeitos, detalhes que a gente às vezes não percebe. O imitador, ele busca conhecer os detalhes para fazer igual, para tentar ser igual, porque ele é, de fato, um imitador. Então, imitar exige estudo, conhecimento. Imitar é repetir o que o outro faz, seguir o seu padrão. O imitador, ele segue estritamente o padrão daquele a quem ele imita. A fala, os gestos, as reações, tudo precisa encaixar-se no padrão, até que o imitador se desfaz de si mesmo para dar lugar ao imitado. Ele deixa de ser ele mesmo. Ele deixa do seu timbre de voz, da sua forma de ser, do seu jeito de agir, e passa a adotar o padrão daquele a quem ele imita. Ele é um imitador. Era um homem, eu disse, ele imitava a ex-presidente Dilma. Então, por um tempo, ele agia como se ele mesmo fosse a presidente. Aquele que imita deixa de ser ele mesmo e passa a ser aquele a quem ele está imitando. Então, quando Paulo diz, sede, pois, imitadores de Deus, Paulo está falando de esforço. Paulo está falando de dedicação, de conhecimento, de buscar conhecer a Deus, porque como alguém pode imitar aquele a quem não conhece? Como a gente pode imitar se não observa? Como pode imitar se não vê Deus através da palavra, se não ouve a voz de Deus? Como que reconhecerei a voz se eu não a ouço? Então, imitar é fazer aquilo que Jesus fez, imitar a Cristo. Nós precisamos fazer aquilo que ele fez. Não como Deus. Porque quem é que pode andar por sobre o mar? Nós não podemos, a não ser que ele permita. Não como Deus, porque nós não podemos dar a ordem ao vento e o vento parar, a não ser que ele mesmo faça. A gente ora, e eu sempre digo que o poder da oração não está naquele que ora, mas está naquele que ouve a oração. O poder é dele. Eu posso dar uma ordem movido por Deus e Espírito Santo e dizer, mar se acalme, e o mar se acalma, mas não é porque eu mandei, é porque Deus fez o mar se acalmar, é ele que opera. Nós apenas oramos porque ele nos deu autoridade. Em meu nome farão as coisas que eu fiz, ele disse, maiores ainda farão. Mas quando a Bíblia fala aqui em Efésios sobre ser imitador de Deus, imitador de Cristo, é sobre fazer aquilo que ele fez enquanto homem. Aquilo que ele fez enquanto esteve aqui na terra, talvez. Aquilo que ele ensinou, aquilo que ele praticou. E Paulo, ele escreve aqui sobre ser imitador de Deus. E depois de um outro texto, ele diz, irmãos, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque às vezes o imitador não é muito bom. Às vezes não imita direitinho. Mas ele é um imitador. Ele está tentando imitar. Como o filho imita o pai, às vezes o jeito de andar. O Henrique, quando era pequenininho, botava meus sapatos. Botava minha gravata. Tinha que cuidar para não pisar em cima da gravata. Se arrastando o sapato, que se levantasse, o pé saía do sapato. E ele dizia assim, eu sou o pastor Eduardo. Agora eu sou o pastor Eduardo. Queria pregar. Claro, era o pastor Eduardo, não era, mas estava imitando, buscando ser igual. Então, imitar a Cristo, fazer aquilo que ele fez. Eu quero falar sobre essas coisas que Jesus fez. E que nós precisamos buscar imitá-lo. Porque Paulo nos diz, seja um imitador. Vou perguntar, Alex, consegue imitar a coleirinha? Campeã? Não precisa não, estou brincando. Não precisa, só tô. Talvez há coisas que para nós é impossível. Só que a Bíblia nos ensina dizendo que tudo é possível para aquele que crê. É porque o Alex tem uma coleirinha campeã lá, né? Tá valendo já alguns R$1.000 já. Não vou falar o preço para ninguém querer ir lá comprar. Só porque ela canta bem. Mas enfim, eu quero falar sobre os 4 pilares da vida de Cristo. Eu já falei aqui sobre isso em outros dias. Mas cabe muito bem nessa, porque aquele que é imitador de Cristo tem que fazer aquilo que ele fez. E o primeiro pilar da vida cristã, da vida de Cristo,
que regeu a vida de Cristo é a oração. Olha aqui, irmão. Jesus precisava orar? Quem concorda que Jesus precisava orar? Agora, pastor, será que não? A Bíblia diz que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era? O verbo era Deus, Jesus era Deus. Mas como Deus, ele tinha comunhão integral já com o Pai. Mas como homem, para que todos os homens aprendessem, ele orava. E Jesus, ele investia muitas horas em oração. Não precisava tanto, talvez, porque o ministério já estava feito, já tinha poder, já mandava e desmandava, o morto vivia, o mar se acalmava, o vento parava, o cego enxergava, já estava bombando, o ministério, ó, voando, multidões indo atrás. Mas ele se retirava e ele era um homem de oração. Jesus era um homem de oração. Ele nos ensinou várias vezes sobre oração e nos deixou uma oração modelo para que a gente fizesse como ele. Quando orais, quando for orar, ora assim. Ele disse, é mais ou menos dessa forma. Dedicado em oração, uma vida de oração, um homem de oração, que orava e orava muito. Irmão, olha aqui para mim. Jesus foi orar no monte, levou os discípulos com ele. E ele ficou orando um tempo, quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. Olha aqui. Sabe o que Jesus falou para eles, irmão? Não acredito que vocês não conseguem orar nem uma hora. Olha, irmão, o padrão de Jesus. Uma hora para Jesus era pouco demais. Eles não acreditam. Nem uma hora. Ah, não. Que discípulo é você? Que nem uma hora. Também que eu não estou nessa época. Porque nós temos um culto de oração aqui na igreja, irmão, toda terça-feira. E já teve gente que reclamou que eu falei que nós tínhamos que orar pelo menos meia hora. Meia hora de oração. E tem gente que não vem porque acha que é oração demais. E tem, às vezes vem aqui e não consegue orar 10 minutos, irmão. Aliás, 2 minutos ora e o resto do tempo fica meditando. Parece um eucalipto, não bate o vento, né? Chacoalhando para lá e para cá. Não ora. Às vezes dorme. Senta num canto. Vem no culto de oração e não orou. Mas pelo menos veio. Não está como Jesus, mas já é um imitador. Agora orou 5 minutos, ainda não orei 1 hora. Não consegui ainda. Só oro 5 minutos. Não sou igual, mas já sou um imitador. Estou orando 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, porque não importa, às vezes o tempo de oração, importa o quanto o tempo de fato. Ora, é claro que o tempo importa. Não importa quanto tempo eu penso estar em oração. Não importa quanto tempo de fato eu estou orando, falando com Deus. Quanto tempo de fato, porque Jesus disse, irmão, nem 1 hora. Para Jesus 1 hora era pouquíssimo. Não cabia na mente dele alguém que não orava pelo menos 1 hora. Alguém que não se dedicava em orar. E se Jesus era um homem de oração, entregue a oração, dada a oração. Se nós somos imitadores de Cristo, não há outra coisa a fazer a não ser nós também estipularmos para nós uma vida de oração. Tem que orar. Uma igreja que ora vence, uma igreja que não ora não vence. Tem gente que só ora quando a chapa esquenta. Hora que pau tora aí vem orar, daí que é orar, daí que é unção. Me dá um balde de óleo, derrama aqui na minha cabeça. Não é assim. Mas nenhuma hora você quis orar comigo. Nenhuma hora você quis estar na presença de Deus. Tudo é mais importante do que a oração. E às vezes a gente quer terceiriza a oração. Não, olha aqui para mim, não vou te abençoar aqui para mim. Tem gente que terceiriza a oração. Irmão, ora por mim. Uma delícia. Bom se desse, poder orar por todo mundo. A gente até ora.
Tem vezes que Deus quer mesmo é você, no tete a tete. Tem coisas que Deus quer falar no particular. Tem coisas que é só eu e ele, ninguém pode fazer. Tem coisas, né, irmão? Vai dar risada. Mas tem coisas que a gente faz que ninguém pode fazer pela gente. É verdade ou não é? Ninguém pode fazer. Da natureza chama. Dá pro seu amor, tô ocupado aqui assistindo o filme. Vai lá fazer um xixi por mim. Não dá. Oração, você da mesma forma, não dá para. Ah, irmão, tô com tanta sede. Toma um copo d'água lá para mim. Vai adiantar? Vai lá, vai sair panço, beber água e eu vou continuar com sede. Ah, irmão, ora por mim, vai orar, vai se encher de Deus, a presença de Deus. E não vai acontecer nada na tua vida. Então, imitadores de Cristo, dados à oração, Jesus orava em todo o tempo. Nós precisamos aprender a orar, irmão. Nós somos uma igreja nos tempos atuais, uma igreja que não ora, uma igreja de meditação só. Bota uma canção, fica lá. Falta, né, usar a perninha, né? Bota para orar, 5 minutos não consegue mais, não sabe mais o que dizer, não sabe mais o que fazer. Você não sabe orar, não consegue orar porque não está praticando. O imitador, ele não sabe tudo já de início. Experimenta praticar. Experimenta praticar a oração. Experimenta orar em casa, no trabalho, dirigindo. Experimenta orar, se não pode falar em voz alta, ora em espírito. Ora em pensamento. Ora em casa, ora na igreja. Porque às vezes nem na igreja, nem no momento da oferta, nem na oração final, o cara não fecha o olho. Nem na oração, nem para ser abençoado consegue orar. Está lá orando para abençoar a vida dele, está lá, parece um pau seco. Jesus era um homem dado à oração. E Paulo disse: ser depois imitadores de Deus, como filhos amados. Como o filho imita o pai. A gente tem que ser imitador. Jesus era um homem de oração. E nós precisamos orar. Não é porque apenas é uma necessidade de Deus nos ouvir, mas a oração é a nossa necessidade. Torneira não tem necessidade de dar água, irmão. Não tem necessidade nenhuma. Pode ficar fechada para sempre. Não tem problema nenhum para ela. Quem vai se lascar é eu, se eu não ir lá e abrir a torneira e meter o copo e tomar um golão. Deus não tem necessidade nenhuma de ouvir a nossa oração, de ter a gente por perto. Deus não é carente de carinho, Deus não é carente de honra, Deus não é um velho carente que precisa ter gente bajulando ele, não. Nós é que precisamos da presença de Deus. Nós é que precisamos orar para vencer a carne, fortalecer o espírito. Nós aqui precisamos orar para sermos imitadores de Deus, como Cristo orava. Nós também precisamos nos tornar uma igreja de oração. Oração, pagar preço. A galera estava na vigília lá, ó. Foram para a vigília ontem aí, os jovens, adolescentes. Vai fazer o que lá? Orar. Às vezes, assim, numa vigília tem que ter um cantor. Se tiver um cantor especial, vai. Se é só oração, não, é só oração. É oração. Buscar a presença de Deus, culto de oração. Sempre disse aqui desde o início do ministério aqui na igreja. Bom, se você vai escolher um culto só para vir na igreja na semana, escolha o culto de oração. Escolha o culto de oração. Porque a oração é a chave da vitória. A oração é na oração. Enquanto a gente ora, Deus muda a gente. Enquanto a gente ora, Deus alinha as coisas. Enquanto a gente ora, Deus trabalha no nosso coração. Escolha o culto de oração. Não escolha o domingo, não escolha o culto de células, não escolha o culto que parece especial. Aliás, porque todos os cultos são iguais. Mas se escolher um só, vem orar. Vem orar. Vem na terça-feira, vem buscar Deus, vem buscar a presença de Deus. Porque nós somos imitadores de Cristo.
Imitadores, fazemos o que ele faz, ou buscamos fazer. Não estou muito bem ainda, não sei fazer muito. Não consigo orar meia hora, pastor. Vai ser 1 minuto só. Então ora o teu minuto hoje. Semana que vem, talvez você vai estar orando 2. E quem sabe daqui a 6 meses você vai estar meia hora em oração junto comigo. De mãos dadas, a presença de Deus, o Espírito Santo enchendo, falando em novas línguas, recebendo dons, talentos, falando em profecia, sendo usado por Deus para fazer coisas extraordinárias. Porque assim esse é o poder da oração. Oração, a segunda coisa é o jejum. Jesus jejuava. Olha lá, para que não vamos jejuar que nem ele, né? 40 dias e 40 noites, meu Deus. A gente hoje levantou cedo, tomou um café. Vai comigo, vem comigo. Tomou o café, aí já se preparou para o almoço, não é? Às vezes, desde ontem, eu estava preparando o almoço de hoje já. Aí, na sexta-feira, eu já falei com meu pai: como vai ser o almoço domingo? Vamos fazer. Aí a gente faz o almoço de domingo, olha aqui para mim. Já faz um pouquinho mais, que é para quê? Já, claro, tudo programado. Nossa vida gira em torno da comida. Que eu vou comer amanhã. Quer ver a gente ficar desesperado quando não tem? Não é, irmão, é verdade. Por isso que eu falo aqui, ó, olha aqui para mim. O alimento aqui, ó. Isso aqui vai trazer tranquilidade. Família que receber um alimento, recebe uma cesta básica, está precisando com dificuldade. Se nada mexe mais com o ser humano do que o instinto de vida, de viver. Mas nós somos assim, movidos assim. Então, Jesus é um homem que jejuava 40 dias e 40 noites. Nós não vamos conseguir. No primeiro dia, nós já estamos morrendo. Fica aí, pula uma refeição, já começa a dor de cabeça. Fica assim, tomando café, né, já começa a dar ruim na gente, né? O chimarrão, então, meu Deus, vou morrer. Fica sem almoço. A gente não está acostumado. É difícil. Mas se a gente começar, não como alguém que é como Jesus, mas alguém que é imitador. Vou começar a imitar, eu não sei bem certinho ainda, eu não sou como ele, mas eu vou começar, eu quero fazer, eu quero ser como Jesus. A oração, o jejum. Tem um pastor, pastor de manhã, Luciano Subirá, ele fez um jejum de 40 dias e 40 noites. Oh, meu Deus, está quase uma inveja. Só que não precisa ter inveja, só fazer, né, irmão? Não precisa ter inveja, só fazer igual. Mas como é que faz? Jejum de 40 dias, 40 noites. Aí ele contou toda a preparação. Como que ele se preparou, como que ele treinou. Aos pouquinhos, ele começou lá, com algumas horas, 1 dia, 2 dias, 3 dias. E depois voltava e foi se preparando, até que chegou um tempo, ele se organizou a vida dele para ele poder ficar 40 dias em jejum. E Deus falou com ele tremendamente. Porque talvez a gente não vai chegar lá, talvez se não chega no 40 dias, mas eu vou tentar, porque eu sou um imitador. Vou fazer do meu jeito, e vou aprimorando, e vou melhorando, hoje, amanhã, outro dia, até que chega um momento em que eu vou ser parecido, mais um pouco parecido com Jesus, a ponto de as pessoas olharem para mim e já identificar aquele a quem eu estou imitando. Eles vão olhar e vão dizer: eu vejo Jesus em você. Porque eu sou um imitador. A pessoa vê Jesus em mim porque eu estou imitando. O conhecimento, Jesus era aplicado e detinha o conhecimento profundo da palavra de Deus, do próprio Deus. Conhecimento, olha aqui, falei no início. O imitador, ele não consegue imitar ninguém se ele não estudar, se ele não conhecer. Ele tem que conhecer a pessoa, como ela fala, como ela anda, até os tiques, né? Você chacoalha o cabelo, imita igualzinho, tem que tudo. Nos mínimos detalhes. Não adianta só saber quem é, ouvir falar. Você perguntar por aí, você conhece Deus? Eu conheço. Antes de ouvir falar, como o Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora tão pertinho. Agora eu te vejo. Agora eu sei bem como você é. Agora quando você fala, eu reconheço o timbre da tua voz. Essa voz é inconfundível. Eu conheço bem. Conhecimento. Buscar a Deus através da palavra.
aprender de Deus, saber mais e mais. Nós temos aí na igreja, né, o trilho do crescimento. Para fazer isso, para aprimorar o conhecimento, buscar Deus, porque como que seremos imitadores daquele a quem não conhecemos? Como seremos imitadores daquele que não vemos, daquele que não presenciamos? Como reconhecer a voz de alguém que nunca falou comigo, de alguém que não conversa comigo? Imaginou, irmão, que vai dar certo? Imagina um relacionamento. Relacionamento, de repente, decide um não falar com o outro. 6 meses sem trocar nenhuma palavra. Não sei se chega em 6 meses. Duvido que dê certo esse casamento. Duvido que dê casamento, um namoro desse jeito. Não, vou namorar, mas não quero falar com você. Se falar uma vez na semana só, 10 minutinhos. E tá bom. Essa semana eu não vou lá falar com você, tá chovendo. Semana que vem. Eu tô cansado hoje. Não vou lá. Deixa ela lá. Não vou, nem aviso, não vou lá. Deixa ela. Deixa ele lá. Passado 20 dias você chega lá, já tem outro no teu lugar. Já tem outro. Como é que prospera um relacionamento se não tem diálogo? Como é que prospera um relacionamento se não tem conhecimento? A Bíblia nos ensina a conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E o próprio Deus nos ensina dizendo: o meu povo perece porque falta dízimo e oferta. Amém? Não. Meu povo perece porque falta conhecimento. Só falta saber. Falta saber o que fazer e como fazer. Olha aqui, um exemplo bem maluco. Você dá risada um pouquinho. Imagina alguém, alguém te chama assim: ó, vamos comigo lá na casa do fulano. Tá bom, vamos lá. Vamos, então vamos. Embarca no carro e sai andando. E o cara anda. Não chega em lugar nenhum, fica olhando para as casas. Cara, e aí? Onde é que nós vamos? Na casa de fulano. Tá, mas ele mora por aqui? Não sei. Ué, mas quando eu vou na casa, você não pegou endereço? Não, eu não. Eu não peguei endereço, não perguntei nada. Mas como é que nós vamos achar? Não sei, vamos andando aí. Vamos procurando. Vamos ver se a gente acha. O cara mora lá no Capela Velha, o cara tá lá no Tupi. Andando, olhando as casas. Mas vamos ver se a gente acha. Pode ser que a gente ache. Pode, olha aqui, irmão. Pode ser que a gente acerte. Pode ser que dê certo eu achar o endereço. Eu não vou achar porque eu não sei. Se eu só desse um telefonema, um WhatsApp, manda teu endereço. Qual é o teu endereço? Que caminho eu devo ir? Para onde eu devo ir? Como é que eu faço para chegar aí? As coisas seriam mais simples. Eu saio, já vou direto. E já chego direto na casa, bem certinho, porque eu conheço o caminho para aqui. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Às vezes o conhecimento, apenas conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, evita com que a gente tome caminhos errados. Evita com que a gente tome decisões erradas. O meu povo perece porque não perdeu o endereço. O meu povo perece porque não perguntou para mim, não quer saber, não entendeu, não sabe o que eu penso, não sabe do que eu gosto. Como eu, quando conheci a Lisiane, não sabia. Vou de novo do Coelhinho. Conheci a Lisiane, morava lá em Lages, ela aqui em Pinhais. Eu no quartel, saí do quartel, vinha visitar ela, fui lá no lugar, era Páscoa, tinha um coelhinho bem bonito, orelhona, compridona. E eu falei: vou comprar esse coelhinho, mais quebrado que arroz de terceiro, irmão. Fumava, não tinha dinheiro nem para comprar um cigarro. Mas lá eles vendiam para desconto em folha. Ó, essa cilada que existe por aí, né? Eu disse: quanto é que é tanto? Como é que se faz? 10 vezes de tanto. Eu vou levar, porque agora eu vou impressionar. Você já pensou um coelhão desse tamanho? Ganhei o coração da morena. Essa. Acho que foi a primeira vez que eu vim visitar ela, se eu não estou enganado. Conheci ela, fui embora, depois voltei. Foi a primeira vez. Cheguei todo, né? Passando. Escondi atrás aqui. Atrás. Oi, tudo bem? Só um presentinho pra você. Ai, que legal. Ela abriu o presente. Ai, um coelho legal. Jogou no sofá. E nem embora pro meu coelho. Deus, meu, que tipo.
ficar 10 meses pagando esse negócio, nem bola deu. Meu, já fiquei decepcionado, já fiquei frustrado. Mas que tipo? Mas frustrei por quê, mano? Porque eu não conhecia. Hoje não tem na vida que ia dar um conchinho de pelúcia pra ela. Não, ixi, esse aí tá lá, nem entra na lista de possíveis presentes. Porque agora eu conheço. Agora eu sei como tocar o coração dela. Agora eu sei de fato o que fazer. Agora eu sei qual é a expectativa dela a meu respeito. Agora eu sei de verdade o que ela quer de mim, porque eu conheço a Lisiane. Conhecimento. Mas a gente fica fazendo coisas para Deus que ele nem pediu. Não tem gente que ajoelha no milho, né? Senhor, aqui para perdão dos pecados. Não, é o sangue, é só arrependimento. Não é ajoelhar no milho, é arrependimento. O conhecimento. E para encerrar, também as coisas que Jesus fez é o discipulado. Deus falou tanto com a gente sobre o discipulado. Eu aprendi desde criança os 3 pilares da vida cristã: oração, jejum e conhecimento da palavra, né? Ler a Bíblia, né? Jejum, orar e ler a Bíblia. Era os 3. Mas estava faltando um muito importante. Porque se você olhar, se a gente olhar na vida de Jesus, olha aqui, irmão. Jesus não deu início ao seu ministério sem a primeira coisa que Jesus fez foi escolher os seus discípulos, discipulado. E depois o ministério dos discípulos não aconteceu nada. O primeiro ato da conversão dos discípulos foi aceitar o discipulado de Jesus. Não é a primeira coisa. Ele não prometeu nada, ele disse: venha e seja meu discípulo. Então não existe vida cristã sem discipulado. Discípulos e discipuladores. Jesus fez discípulos, nos ensinou a fazer discípulos e nos ordenou a fazer discípulos. Olha aqui. Sabe quando a mãe vai sair de casa e deixa os filhos? A ideia está já lá no portão, lá, Cris. Lá no portão, saindo. Aí tem uma coisa bem importante para não esquecer, essa escrita lá do portão: não esquece de tirar a roupa do varal. Não esquece o bolo que está lá no forno. Não esquece. Não esquece de lavar a louça. Não esquece de arrumar teu quarto. Está saindo já, lembra aquela coisa que não pode esquecer, né? Vira e grita lá: não esquece isso. Por Jesus Cristo estava subindo aos céus nos últimos momentos. De repente ele olha para os discípulos e diz: ide por todo mundo e façam discípulos. Não esquece. Não esquece de fazer discípulos. Não esquece disso. Porque Jesus começou o seu ministério com discípulos no discipulado. E quando ele encerrou subindo para os céus, ele disse: faça discípulos. Ele começou fazendo discípulos. Ele viveu fazendo discípulos. E foi para o céu dizendo: façam discípulos. Imitadores de Deus. Se eu sou um imitador de Cristo, o discipulado é a minha vida. Se eu sou um imitador de Cristo, uns aos outros, nós aprendemos lá no retiro, isso é minha vida. Servir, abençoar, ser discipulado, aceitar o ensinamento. Porque nós somos imitadores de Deus. Paulo disse: ser depois imitadores de Deus como filhos amados. E andar em amor como também Cristo vos amou. E se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus. Olha aqui, irmão. Oh, que revelação maravilhosa de Deus. O sacrifício não foi por mim, por você. O sacrifício foi por Ele. O sacrifício era para Ele. Jesus sacrificou-se por Ele. Porque Ele enviou. E Jesus obedeceu, então sacrificou a Ele. É claro, olha aqui. Todos nós fomos alcançados pelo sacrifício, resgatados. A bênção é nossa. Mas a obediência foi para Ele. Sede, pois, imitadores de Deus. Imitadores de Cristo. Tudo que faça, faça como ao Senhor. Tudo é dele, por Ele, para Ele. Aqui são todas as coisas. Talvez eu não sei bem, eu sei já assobiar bem, mas não consigo voar.
Mas eu já sou um imitador. Mas amanhã eu vou estar melhor. Mês que vem eu vou estar mais. Eu quero conhecer mais de Jesus para saber o que ele faz, como é que ele faz. Uma vez no ITQ, eles deram um desafio para a gente. Viveu uma semana. A semana que entrava, tudo que a gente ia fazer, a gente ainda ia perguntar antes: o que Jesus faria no meu lugar? Ia tomar uma decisão, se fosse Jesus, que decisão ele tomaria? Todos os dias, o que Jesus faria agora? Como Jesus faria hoje? Sabe, irmão, duas coisas a gente aprendeu. Primeiro, que a gente não sabe nada de Jesus. Às vezes a gente não sabe exatamente o que ele faria, como ele faria. A gente não tem ideia, às vezes, porque a gente fica um pouco distante. E a segunda coisa que surpreende demais é que quando a gente conhece, a gente percebe que a gente está muito na contramão. Que às vezes a nossa vontade é bem diferente. E para sermos imitadores de Cristo vai exigir esforço, vai exigir dedicação. Para sermos imitadores de Deus, nós temos que trabalhar muito naquilo que nós somos. Fica em pé em nome de Jesus.